mas até o Acre. Saúde e qualidade de vida sempre foram nossas prioridades. A Seman é um centro médico referência na região. Reunimos aqui dentro nosso amor e cuidado à vida com uma excelente estrutura médica. Realizamos consultas e exames nas modalidades particular e convênios, sempre oferecendo modernidade e tecnologia nos procedimentos. Seman, o mais elevado padrão de atendimento médico. Saúde e qualidade de vida sempre foram nossas prioridades. A Seman é um centro médico referência na região. Reunimos aqui dentro nosso amor e cuidado à vida com uma excelente estrutura médica. Realizamos consultas e exames nas modalidades particular e convênios, sempre oferecendo modernidade e tecnologia nos procedimentos. Seman, o mais elevado padrão de atendimento médico. Boa tarde, mais uma vez aqui estamos 22 de setembro, 30 graus em Mogi das Cruzes. 30? Não. Eu acabei de olhar, 30 graus às 17 horas ao vivo, estamos aqui e ainda é inverno, só para deixar claro. Tá feliz, Bianca? Eu não vou falar, eu vou me resguardar o direito de ficar calado. Antes de anunciar o nosso convidado especial de hoje, eu quero agradecer os nossos parceiros, People Treinamentos, um abraço pro Glauco, Estúdio de Dança, Adriana Labarce, um beijo. Clínica Mulher e Equilíbrio, Fernanda Pádua. E a Maria Salas, nossa assessora de imprensa. Um beijo, meu amor, para você. Oh. Bom, hoje é uma data muito especial pra gente. Estamos dando start no mapeamento da economia criativa em Mogi das Cruzes, pelo programa Somos Criativos. A gente vai levantar todos esses dados ao longo desse ano, do restante desse ano, para que a gente possa montar, construir um plano municipal de economia criativa, colaborando com o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, através desses dados, e fortalecendo, capacitando os empreendedores criativos, identificando as potencialidades que Mogi tem e fomentando muitas outras que precisam se desenvolver. Sem dados a gente não tem planejamento, a gente não consegue. Exatamente, sem planejamento a gente Ele não fica verossímil, a gente né? não desenha a cidade que a gente quer, né? Então, a gente está muito feliz, a gente já lançou esse programa em julho e agora, de fato, a gente abriu o mapeamento. Então, se você se considera um profissional criativo, entra lá no nosso site, institutoleacampus.org, e faz o seu cadastro
para participar desse movimento com a gente, para fazer parte. Se você não é criativo, fala com os criativos, indica os criativos pra gente também. Todo o material está na nossa rede, então manda para a galera, @Instituto Lea Campos, @podcastlc, divulga para todo mundo que você conhece, caso você não seja da área, certo? É isso aí. E por isso, a gente está aqui com um parceiro, um dos principais parceiros do projeto Somos Criativos, que é Walter Lee, presidente do Sincomércio de Mogi. Obrigado pela sua presença, por estar aqui, bater esse papo com a gente. Obrigado pela parceria, por nos acolher nesse projeto, que vai de encontro a todos os propósitos também que o Sincomércio vem trabalhando em Mogi, né? Isso, boa tarde a todos os ouvintes, todos os participantes. Acho importante, quando vocês me procuraram, bateu muito do que nós precisávamos hoje para o comércio. Não só comércio, serviços, o que nós representamos hoje, com a dificuldade que o comerciante está passando, até porque a gente tem que reinventar o comércio após a pandemia. Né? Nós estamos trabalhando muito forte, viu como o comércio está sendo prejudicado no ponto de vista hoje de não ter criatividade, não ter o desenvolvimento para que se faça adaptação para a realidade do momento. A pandemia potencializou muitas vendas online e tudo, e hoje o comércio pequeno, o comércio das cidades aqui do Alto Tietê, principalmente as cidades menores, se foram muito prejudicados com isso. Enfraqueceu demais. Né? Enfraqueceu muito, até porque o poder, né, de vendas das grandes empresas afeta direto o pequeno comerciante. Então, a gente precisa levar essa criatividade, levar esse conhecimento do pequeno comerciante para que ele consiga concorrer com esses grandes. E se nós conseguirmos esse objetivo, será através de programas como o de vocês. Por isso que a parceria tem que ser urgente e imediata. Com certeza. Um dos assuntos que está aqui para a gente conversar é justamente esse. Como que a gente consegue repensar o comércio da cidade pós-pandemia nesse cenário todo? E aí entra a economia criativa. Sim. Realmente, né? Porque como o Sincomércio atua muito com as localidades, né? Quais são as cidades que o Sincomércio está aqui no... Nós estamos em Mogi, Suzano, Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Biritiba e Salesópolis. Então são cidades que têm potencial diferentes. Exatamente. A localidade, cada uma tem as suas peculiaridades, Sim. né? Eu vou dar Eu vou dar um exemplo. Inclusive ontem eu estava com a Priscila, a prefeita de Ferraz de Vasconcelos. E você vê como muda uma qualificação quando tem gestores que se dedicam mesmo com paixão, que não é aquela casa só política. Ontem eu fiquei admirado com todo o conhecimento e o trabalho que nós estamos fazendo na cidade de Ferraz em parceria com a Associação Comercial, Sincomércio e a própria Prefeitura. Agradecer também ao Daniel Balker, porque foi uma diferença que nós conseguimos, que a gente vai levar isso para as outras cidades. Que bacana. Tá? Mas uma cidade pequena como Ferraz, mas com grande potencial de comércio. E nós fizemos o Liquida Ferraz e quando eles nos procuraram, né, tivemos grande ajuda do Sebrae, o Kurt, que foi o que nos ajudou muito. E um ponto que eu já comecei a discutir na cidade é, primeiro, se querem fazer o Liquida, primeiro ator é o comerciante. Então não adianta a prefeitura querer fazer se o comerciante não participar. E para o comerciante participar, ele tem que estar criativo, tem que estar ativo. Ele tem que saber o que ele pode fazer. Ele tem preparo, ele tem estoque, ele tem condições de suprir uma liquida, diminuir seus preços. Ele vai continuar a manter a integridade da sua loja, ele vai ter lá o dinheiro para pagar suas contas no final do mês, se ele abaixar acima do limite. Por isso que precisamos da parceria do Sebrae, onde ele leva esse conhecimento e nós fizemos todo esse trabalho. E foi um sucesso. Tem lojas que aumentaram de 30% a 40% às vezes. Então, compensou o custo. Então, ele diminuiu o custo, aumentou as vendas e isso deu resultado positivo para a loja. Então, esses trabalhos que a gente tem, criatividade para que a gente possa mudar o cenário. E dá para ser feito. Dá e a gente tem que ter essa visão que às vezes é pré-pandemia, né? O que ainda não está olhando o futuro. A gente fica olhando para trás. O que era antes da pandemia. E que não vai voltar a ser, não né? Vai voltar. É um cenário que modificou e não tem volta. Não, era um cenário que já ia acontecer. Acelerou, acelerou. Só que assim, eu participei de algumas reuniões e alguns simpósios, alguns congressos, que vinha com essa tendência desde 2015.
com a tendência de lojas virtuais maiores que lojas presenciais, que não se tornou realidade. Então, teve um aumento, mas o Brasil não estava preparado ainda tecnologicamente para que isso seja potencializado. E no próprio Estados Unidos, que teve na época esse start, que das vendas online cresceram muito mais que as presenciais lá, teve a redução. Antes mesmo da pandemia. Então, o cenário ficou meio equilibrado, 50 e 50 ali num cenário de um país que é bem tecnológico. Então, nós usamos isso como base. E o Brasil estava crescendo, mas num patamar baixo de vendas online, até porque você não tinha segurança de compra, era muito, tinha muito estelionato, né, na internet e tal. Quando isso veio, que a pandemia deu uma estabilidade, que as grandes empresas que entraram aqui com plataformas com mais seguras de compra, com segurança na compra, isso potencializou. E a própria pandemia, aí a coisa acelerou. Quando a de uma pessoa maneira... se vê obrigada a fazer algo que ela Sim. nunca fez, como uma compra online que muitas pessoas nunca tinham feito, ela entende que é fácil. Sim. E que ela pode fazer. E algumas é mais segura até. É mais segura, Você compra exatamente. presencial. Então, a partir daí, isso vira um... É mais segura, mas eu gosto do meu passeio no Isso. centro da cidade. Exatamente. No Agora eu vou centro de voltar. É isso. compra. Então. Eu gosto das experiências, de estar ali, Mas aí de você ser tem, bem que, atendida. você tem que ter um comércio preparado Isso. para te receber Ah. nesse sentido. Criatividade. Né? E hoje nós estamos vendo, ao contrário, muitos comércios não preparados, Nossa. porque está acostumado com o cliente entrar na loja, não ir buscar o cliente em casa. É. E hoje, que você acabou de falar, a compra voltou. Após a pandemia, teve o estouro e voltou para o presencial. Hoje nós temos mais venda presencial do que online. Apesar de que online é uma computação direta, porque acaba não sendo comprado no município, o dinheiro não se reverte e acaba sendo para as outras cidades que essas lojas estão instaladas. Sediadas, né? Então, Mas é uma realidade. É uma a partir realidade. de agora vai ter que andar junto. vai ter que andar. né? E comerciante que não se fazer essa adaptação, não tiver a criatividade para que ele tenha que entender que ele não precisa ir longe, não precisa fazer investimentos igual essas grandes redes fazem, gigantescas. E até as grandes redes estão passando uma dificuldade enorme. A própria Americana, você viu a Marisa fechando as lojas, Sim. né? Mas é uma realidade também comercial, que a potencialização das vendas online acaba eles vendo que o custo é menor, então preferem diminuir o custo e ter um resultado positivo maior nas vendas. Então, mas eles têm essa potencialidade porque eles têm ferramentas para vender online caras. E eles investem R$1, tipo assim, por investimento em vendas online. Então, um comerciante pequeno e médio não tem esse poder de investir em propagandas, em levar essas informações para o consumidor. Mas o consumidor tem uma coisa, o pequeno comerciante tem uma coisa maior, já tem os clientes. Só que ele tem que entender que o cliente ele também gosta de ter as facilidades, ele aprendeu a ter facilidades de viver em casa, né? E muitos ainda, apesar de ter essa normalização, muitos ainda têm aquela restrição de muita gente, ambientes muito cheios, né? Acabam tendo com medo ainda. A gente vê muita gente ainda com essa restrição. Então ele não pode perder essa venda. Ele tem que ter tecnologia para que consiga chegar. E a tecnologia, cara, baratíssima, que é treinamento, inventar, inovar, usando as ferramentas que estão na sua mão. E dar uma atenção especial para o atendimento. Isso, atendimento Porque ele faz toda a diferença. Eu acho que ele tem uma relevância tão grande quanto o produto ou o serviço. Né? Porque eu, particularmente, muitas vezes gostava de um produto ou serviço, mas deixava de ir no estabelecimento por conta do atendimento. O atendimento é principal. Porque é o principal. 70% da perda de venda de uma loja é no atendimento. Não é preço, não é. Exatamente. E por que o comerciante ainda tem essa resistência em fazer esse investimento, que é treinamento, né, no atendimento? Muitos, assim, a gente tem aquela resistência ainda, porque eles acham que se investir muito no funcionário, o funcionário sendo treinado, ele vai para outra loja, outro emprego. Mas eles ainda se enganam porque o concorrente dele está investindo. Exatamente. Então ele está perdendo venda. E se ele vai perder, ele que melhore o pagamento, ele que melhore a comissão. Porque o funcionário, ele tem que ter todas as condições, né, para que ele se sinta confortável, porque o funcionário ele é o maior bem da loja. O maior bem do empresário é ter um funcionário bem treinado e ser bem remunerado.
Né? Até entra em contrapartida, porque nós, como somos do comércio, fazemos a regra do comércio, a gente negocia sempre para ter o melhor salário possível. Mas não é contramão a isso. A intenção é própria, tem que ser por merecimento. Então o comerciante tem que entender que aquele comerciante, nós negociamos o menor, mas não é esse, ele pode pagar quanto que ele quiser a mais. Aquele é o mínimo. Mas para que ele tenha um funcionário bem comportado no ponto de vista de não perder os clientes, treinado, e hoje não dá para você ter um vendedor que não saiba mexer em redes sociais, que não saiba, pelo menos ter um acesso para que ele tenha uma possibilidade de atingir esses clientes que já estão aqui, potencializados para comprar. Ele acaba não tendo esse contato de comunicação, ele vai perder o cliente, porque os outros estão tendo. Tá? E na pandemia nós vimos a criatividade de muitas pequenas lojas que dobraram suas vendas na pandemia utilizando a ferramenta de venda online através de lives. E pequenas empresas sem tecnologia, celularzão, vai lá, zero, investimento zero. WhatsApp, Instagram. Por isso o projeto de vocês, quando vocês me procuraram, é na hora, não precisamos nem. Vocês pensaram que tem resistência, né? Não, eu deixei vocês saírem da minha sala. A gente foi fica aí. Onde a gente vai assinar? 4 horinhas de reunião? Foi pior que foi. Mas a gente tem que entender que a experiência no comércio é o que faz realmente... E o cliente está cada vez mais exigente. Mais do que um produto ou um serviço, ele busca essa experiência. É porque o dinheiro está dentro do bolso dele. Né? Você tem que tirar o dinheiro. Está muito difícil conquistar esse dinheiro. Eu tenho uns dados até muito preocupantes. Tem um crescimento em torno de 6% a 7%. Se a gente fazer uma média, nos últimos 3 meses chegou a 10%. Nos últimos, foi junho, julho e agosto. Não saiu setembro ainda. Assim que eu já tenho, mas está na mesma média. Entre 11% e 12% o aumento de endividamento da família mogiana. Caramba. Eu tenho os dados mogianos através que estou como presidente da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, que devem o SPC Brasil e o Serasa. Então, nossa, é um número alto. Esses DEMPs é alto, quer dizer, um aumento em relação ao ano passado. Sim. Tá? O ano passado, mas a gente está falando ainda que nós estamos em um ambiente de pandemia. Não relativamente ao vírus, mas reflexo da pandemia, onde as famílias perderam compra, muitas pessoas demitidas, lojas fechadas, todas as consequências que teve na pandemia. E o reflexo conseguiu se restabelecer totalmente ainda? Não, muitas dívidas ainda. A gente vê o comerciante ainda pagando muita conta em relação à pandemia. Não só o comerciante, a família. Né? Então a família está endividada. Muitos perderam. Essas famílias, que eu estou falando nesses números, a gente está falando, parece um número alto, mas ela representa quase 50% da população de Mogi. Estamos falando de 250 mil pessoas brincando. Nossa. Então, assim, eles estão sem crédito. Então, vou dar um exemplo. Não consegue comprar, só consegue pegar o salário e comprar à vista. Porque se ele depositar até o dinheiro no banco, o banco confisca para pagar. Isso mexe muito as na economia da cidade. Mexe muito. Então, para fazer qualquer análise, ou de aumento, ou de coisa, a gente tem que fazer uma pesquisa, saber o que está acontecendo no mercado e para onde esse dinheiro vai. E acaba a gente fazer com esse levantamento que nós fizemos através dos especialistas da FEComércio e da FCDL, que é a Federação das CDLs do Estado de São Paulo, nós vimos que 80% quase do salário vai para pagar contas. Assim, do aumento que eles têm só na recuperação. Hoje o índice do NPC de agosto fechou em 4,06. Então, se fosse o reajustado pela inflação, daria 30, 40 reais um salário hoje da base do comércio. 70% desse valor, de todos desse aumento que são dos comerciários, vão para pagar dívida. E só 20% vai vir para o comércio. Caramba, é pouco, né? É muito pouco. Então, essa análise que a gente faz é reflexo da realidade da pandemia e da situação que o Brasil vive economicamente mesmo. Sim. Né? Então, a gente fica preocupado daqui para frente. O Dia das Mães, tivemos uma queda de 3% em relação a 2022 para 2023. Parece pouco, mas se você analisar, isso já descontado a inflação. Tá? Então, é um número que assusta, mas não é um número grave. Sim. Tá? Porque a inflação tinha dado deu 8,42% no mesmo período que a gente faz a nossa convenção. Então, analisando esses números,
a gente está ainda com uma coisa, mas é relativo. E deflação é muito perigoso. Né? Deflação envolve que há mercadoria, mas não tem dinheiro para comprar essa mercadoria. Então, é um ponto que a gente tem que analisar que não é bom. E como que está a expectativa desse ano para o final do ano? Que a gente está chegando agora, Dia das Crianças, logo na sequência a gente entra em Natal, período de festa. Sim. A expectativa é boa ou é preocupante para esse ano? Em relação aos números do Dia da Mãe, é preocupante. Tá? Até para o endividamento das famílias. Sim. Mas a gente calcula que vai ser bom. Vai dar para a gente sobreviver a mais um ano. Mas não aquela expectativa que dá para abrir um sorriso e Como falar... era em outros anos que assim, é uma preocupação que a gente vai ter em melhorar a qualidade, como acabou, inovar, Exato. criar, para que a gente consiga absorver e não deixar esse dinheiro sair para fora da região. Então, investir aqui, a gente está com a campanha, né? More aqui, compro aqui, moro aqui, trabalho aqui. Sim. E quando vocês me trazerem, a gente estava começando a iniciar, estamos iniciando agora talentos do comércio, que é esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, esse diagnóstico que nós vamos ter através de vocês, vai nos dar uma característica muito mais forte. É um ponto que a gente estava discutindo. O cara perde 4 horas por dia tendo que sair de Mogi para trabalhar para fora. O cara perde qualidade de vida. Não é só financeiro, Não né? é só financeiro, é qualidade de vida. Aí ele podia ter investido, ele podia estar descansando, usando, Estudando, se aperfeiçoando, passeando também, que é então, o lazer, ele... A gente tem que incentivar, e uma coisa pior. Mesmo com todo esse cenário que eu estou passando, que parece que estou muito pessimista hoje, mas a realidade dos fatos. é. A realidade a gente não pode fugir, não adianta. Mas nós temos mais de 1.000 vagas só em Mogi. E 1.800 vagas, a gente estava com 1.500, mas já subiu para 1.800 vagas no Alto Tietê para o comércio varejista aberta. Sabe faltando o quê? Mão de obra. Mão de obra qualificada. Comércio, que é mais simples, é uma mão de obra mais Sim. simples, não é uma mão de obra tão qualificada. Não é tão técnico, né? Não é tão técnico, mas é um pouco técnico hoje. Eu ia falar que toda vez que chega... Bom, eu mesmo, para comprar um celular, eu não sei nada. Se a pessoa não me explica direitinho, não tem conhecimento do produto, não... Né? Eu acho que você vende... A técnica de vendas, ela não é só o... Como que eu vou dar um gatilho? Não, estudar o produto é o básico do básico para você poder falar esse é melhor que esse, ou esse tem a câmera melhor do que esse aqui, mas esse é mais rápido, esse é mais caro, esse custo-benefício melhor. É simples nesse sentido de você falar assim, estuda só o seu produto, saiba o que você está vendendo, né? Você tem que ter uma noção básica. Dá trabalho, não é? Dá trabalho estudar o produto. Mas eu acredito também que além do colaborador ter que se preparar, Sim. eu acho que isso vem muito da cultura da empresa, né, Sim. Walterli? Se a gente não tem ali o... Mudar o raciocínio. Exatamente. Se não vem de cima para baixo, não adianta exigir do funcionário que ele vá ter o melhor desempenho. Incrível que pareça, que quando nós fizemos essa solicitação para o Sebrae, para o Senac, onde a gente queria criar o Talentos, que não criar, porque o Talentos já existe. Nós estamos copiando do Sim Comércio do ABC. É um trabalho muito bem feito deles lá, tem um modelo bem feito. Mas eu queria ampliar. Quando a gente pega um projeto, a melhor coisa que você tem é melhorar. O projeto já é bom, você melhora mais ainda. E quando eu tive a reunião com o Sebrae, com a Giovanda, e com o Kurt, também com a Dani, com a Daniela do Sebrae, eu solicitei também que fosse verificado as ações que o Sebrae faz em ME, em MEI, para que a gente faça um diagnóstico desses empresários, para que ele também seja treinado para receber o funcionário que vai estar preparado. Então, o comerciante tem que estar preparado para que o seu funcionário ele não breque a criatividade dele. Porque até desanima. Quando o funcionário vem tão... ele vem com toda... Ele está com 100% lá de força para criar... não quero que faça isso. Ponto, você matou. Não é do jeito que eu faço. Aqui a gente faz desse jeito. Aqui é desse jeito, não vai mudar. Exato. Ele tem que estar aberto Sim. a mudanças e tem que... Também, ele não pode fazer, é lógico, mas ele tem que ter um conhecimento e pesquisar sobre o assunto. Claro. Tudo tem que ser feito. E a gente vê, esses pequenos comerciantes, até novos, que têm uma mentalidade diferente, eles estão mudando a realidade. Então, pequenos comércios estão vendendo até mais que grandes.
Criatividade. Mas é um pensamento que vai de geração para geração, não é? Eu sou velhinho, mas a gente tem uma ideia. Mas eles têm uma dificuldade de entender essa mudança de cenário, né? Sim, eu acho que nem tanto. Eu vou ser sincero. Se você vê hoje as grandes empresas que surgiram, 70% delas são pessoas que passaram por uma vivência muito grande, mas não pararam de pensar. Abriram a mente. Você vê grandes empresas hoje que ela tem um CEO dela que tem mais de 80 anos. Agora, tem pessoas que não podem ficar parado no tempo. Você tem que ficar antenado em tudo que acontece. Hoje as mudanças tecnológicas são diárias. Antigamente eram anuais. Quando você trocava, né, você via tecnologia... Não só tecnológica, mas, da própria comunicação, a maneira de comunicar, de vender, hoje mudou totalmente. Muda todos os dias. Você vê o próprio cenário político. Sim. Hoje um prefeito de terno, gravata, que fique ali só estagnado na sua sala, nada mais. se achando, esse aí esquece. Estava conversando ontem com a Patrícia, você vê, com a Priscila, desculpa, a Priscila, até o próprio cenário hoje da política, você vê o Rodrigo Achiuchi, todos os políticos, o Guti de Guarulhos, são prefeitos novos, prefeitos que andam como nós, não se acham diferente e trabalham para a comunidade. Entenda a necessidade. Está mais próximo, né? Próximo do povo. Hoje tem as ferramentas, TikTok, tudo isso trabalho. Fala, que prefeito aproxima. TikTok, mas esses prefeitos faz parte do diagnóstico do momento. Hoje, você vê a população, 60% são jovens que votam. Não tem como você ficar falando só através do jornal impresso mais, esquece. Né? Isso aqui é uma ferramenta que nós estamos hoje aí que atingiu. Exatamente. Muda a característica. Você conhece realmente com quem que você está falando. Porque quando você, antigamente, que tinha a parte técnica, você não tinha um diálogo diretamente, você ia conversar com o prefeito, você tinha que tomar Nossa Senhora. Para você escutar o que pensavam as pessoas, jornal, né? Olha lá. E ela aí tem todo o controle da imprensa, controle de... hoje não tem mais controle, porque o prefeito... Você abre uma live, pronto. Acabou. Ele vai ter que falar de palavras próprias, não palavras conduzidas. Então, hoje, o diálogo é direto. Não tem mais intermediários. Hoje, exatamente. Para direto. Então, hoje mudou o cenário. E quem não se adaptar, vai ficar para trás. E como nós fico muito de dó, muitas lojas fechando, tudo. Algumas você vê que foi causa pandemia, né? A pessoa já teve uma dificuldade em 2015, 2014, pelo cenário que ocorreu na época. Quebrou muita gente. Mas aqueles que tinham ainda se sustentaram. Por incrível que pareça, quando começou a dar uma melhora na economia, veio a pandemia. Aí mudou o cenário. Agora, quem se adaptou, está forte e firme. Tem lojas que cresceram. Tem. E se você passou pela pandemia, quer dizer que... É difícil quebrar agora, né? Então, assim, é só focar no que pode ser melhorado. E trazer esses programas. Nós, como as entidades de classe representativas, inclusive fazemos lei, né? E então a gente tem que ter um cuidado e entender o que está acontecendo, que é a realidade do mercado. Porque como que eu vou instruir um dos nossos representados a ficar na mesmice de vender como estava há 5 anos atrás? Eu vou estimular que ele fechar sua empresa. Eu perco um contribuinte. Então eu tenho que mudar a minha realidade, mudar a nossa concepção de entidades de classe, como é duro falar isso, mas sindicatos, para que a gente possa fazer a diferença e manter o contribuinte ativo e manter ele crescer. Que é uma dificuldade que nós temos hoje. É um ecossistema que tem que estar alinhado, exatamente. E não adianta representar só comércio varejista, eu tenho que representar todos. Mas você está trabalhando, não interessa, faz parte do ecossistema financeiro. Bom, tem se discutido muito sobre a revitalização do centro de Mogi. E tudo isso que a gente falou interfere diretamente. No movimento ali do centro, em questão de segurança de quem está circulando no centro, de consumo, maneira de consumo. Eu tenho para mim, e me corrija se eu estiver errado, queria a sua opinião sobre isso. A gente tem falado muito sobre isso. Não seria hora de ter uma atenção maior para a parte gastronômica como atrativo no centro da cidade? Olha, tudo que eu queria ouvir é isso. Por isso faz 10 anos.
Tá? Desde a época do seu Ayrton presidente. Se a gente tem uma oferta gigantesca de internet por produtos que a gente pode comprar presencial, mas tá ali na internet, às vezes mais barato, mais fácil. O que a gente tem que a pessoa vai consumir presencial e que vai levar ela até o centro da cidade? Gastronomia. Sim. Tô errado? Não. E que ela vai passear no E que, entorno. consequentemente, vai consumir outras coisas, outros produtos e serviços. Nós fizemos um trabalho, juntamente com o Sindicato Rural, nós fizemos um levantamento e com várias entidades. E o que atrai as pessoas para o centro? O quê? Mercadão. Por incrível que pareça, e o Mercadão não tem atrativo Sim, verdade. gourmet. É verdade. Não tem uma coisa. E tem alguns lojistas do centro que reinventaram, fizeram algumas coisas e tiveram problemas. Nós estamos negociando a mudança da Mogi Mais Viva. Vocês querem acabar, sujar a cidade? Não. Nós estamos falando em modernização, não o fim da Mogi Mais Viva. Eu acho que essa lei é importantíssima, dá uma qualificação do pequeno e médio comerciante, porque todos têm que usar o mesmo tipo de propaganda. Padrão, Sim. Ótimo. Mas você não pode impedir a comunicação como estava sendo feito no passado. Está proibindo o comerciante de utilizar a sua vitrine para falar com o seu consumidor. E nessa situação, eu sou muito contra. Eu não quero o cara polir, mas a loja é minha, eu poluo se eu quiser. Eu pago PVA, IPTU. Sim. PVA é pior ainda, porque vai para pegar pedágio. Vamos mudar esse assunto. Não, Aqui. olha, Eu não estou bravo com isso também. Bom, vamos lá, vamos voltar para o IPTU. Ele tá aí nas frentes todas, assim. Tá. E aí a gente fica batendo nesse ponto. Conseguimos 50% da liberação, até 10 metros quadrados, 25%. Está ótimo, já está começando a mudar a realidade. Então, isso que a gente tem que pensar. Para ter uma cidade vitalizada, para ter uma cidade, nós temos que inverter. O passado foi, tem que pensar no futuro. Não estamos falando já de tecnologias. E não adianta falar que você vende só online. Não vende, como você acabou. Eu gosto de passar e olhar. Agora eu entro numa cidade que 5h30 da tarde, um Não centro tem mais histórico, nada? não tem mais nada. Olha, Eu tive uma discussão feia só com a prefeitura no início da gestão. Eu saí, eu estava precisando obrigatoriamente médico andar, eu estava indo a pé do sindicato à noite para minha casa. Eu passei 5h30 da tarde, era no verão, eu fiquei com medo, estava escuro, porque era inverno, foi um ano recentemente após pandemia, sabemos a situação da situação que estava todo mundo, né? Mas eu fiquei com medo. Imagine o lojista com a sua porta e o funcionário de logística, as maiores são mulheres, as vendedoras de loja são mulheres, sair num ambiente desse, tal. Fiz a filmagem até, conversei com a prefeitura, com os responsáveis, de atendimento imediato. Também é um erro nosso de não cobrar, né? Esperar poder fazer. Não vamos esperar, vamos cobrar. E não precisa bater, ofender, brigar, não é humilhar. esse o ponto. Não, vamos negociar. Até a função desse comércio é negociar. Liguei. Mas como cidadão mesmo. Como a gente cidadão. tem esse Eu estava ali como cidadão, não lógico. estava como presidente. Aí eu liguei para o... É lógico que aproveita que a gente tem o acesso, Tem né? o acesso direto, O presidente tem o acesso direto. É. Aí liguei para o Gabriel, que era na época o secretário de desenvolvimento, que voltou agora, um parceiro. Ele de imediato viu, se assustou, ligou para o representante que estava da mobilidade urbana, da recuperação, e no dia seguinte instalaram vários como que é? Spot de LED? LED lá, que Tá. né? Meu Deus do céu, estou ruim de fala hoje. Mas assim, deu iluminação para a cidade. É o calor. Então assim, melhorou, foi provisório, mas melhorou em 40%, 50%. E automaticamente estava a estação pronta, o centro estava um pouco mais para o futuro, ele conseguiu reverter, trazer um pouco. Não é o que precisamos ainda, mas melhorou em 80%, 90%. Então, essas ações nós temos que fazer em parceria. Não adianta brigar, xingar, ofender, nada disso. Não, tem que ser em conjunto. Em conjunto. E falta muito. Sim. Eu já vi o projeto, gostei muito do projeto. Inclusive, na época, por pressão mesmo, toda hora eu estava cobrando, né, os comerciantes me cobrando e eu cobro quem tem que ser de direito. Quem é responsável, você foi eleito para cumprir. Claro. Para mim, eles são os nossos servidores. Com certeza. Não são pior. Mesma coisa que eu falo, estou lá hoje como presidente, então eu tenho que servir o comércio. Não para me servir, para eu servir. E a gente tem que mudar essa qualificação. O servidor que está lá, ele é contratado, ele ganha. Então ele tem que nos servir. Então quando nós, como pessoas, mudarmos o nosso raciocínio e começar a cobrar, a realidade muda. E funcionou.
Melhorou o centro? Não como precisa, mas melhorou muito. Falta muito para melhorar o centro. Mas se E tiver são poucos investimentos. Não precisa ser dinheiro, investimento. Não. Exatamente. Mudar a realidade. Eu fui para Águas de São Pedro numa convenção, eu levei um susto. Eu fui 2 vezes, tá? Porque a CDL faz lá, acho que eles têm uma parceria com um hotel lá, e a federação sempre vai, a gente faz uma reciclagem lá, a gente aprende, são parcerias que a gente entende um pouco mais como atingir esse público com realidades. Isso é um trabalho que a CDL faz com os presidentes das CDLs que eu acho importantíssimo, reciclar os presidentes, porque eles estão no comando. Então eles têm que saber o que estão fazendo. Que daí vira cultura Isso, de cima para baixo. de cima para baixo, como é que tem que ser feito. Eu fui lá, levei um susto, porque eu já tinha ido lá numa reunião que tivemos no passado, e de uma rua lá que era maravilhosa, tudo abandonado. Levei um susto. Caramba. Mas eu vou dar notícia boa. No outro, porque a gente vai 2 vezes. Eu fui uma pela Federação da CDL, por incrível que pareça, naquele ano foi feita a reunião pela FEComércio, a qual representa de comércio, que foi lá também. E nós fomos para lá. Eu vi essa rua, o que eles fizeram com essa rua, eu fiquei impressionado. Simples, sabe o que foi feito? É comércio, e chega a partir de uma hora, esse comércio pode utilizar para a venda de alimentação. Eles colocaram algumas bandas tocando, fizeram uma modificação economia criativa, não é verdade? É isso, quando vocês me procuraram, é isso. Criatividade, a rua está a coisa mais linda. Quem for para Águas de São Pedro, é uma rua que não dá nem a Paulo Frontin, tá? Não dá a Paulo Frontin. Nossa, aquela Paulo Frontin. Mas tem movimento, a pessoa se sente segura, Linda, consome. Então, o movimento que eu peço, que já fazemos, conversamos, até o Paulo Pinhal me trouxe um monte de solução. Aquele eu gosto muito dele, parceiro. Então a gente tem que começar a parar e realizar. Se não dá para fazer tudo, vamos devagarzinho. Vamos por etapa, Eu estou pedindo a mudança da Mogi Mais Viva para isso. Eu tenho a Iris, que ela tem uma gráfica, e ela vende espetinho, uma delícia. E ela colocou umas mesinhas na frente da loja, tive um problema lá, e nós conversamos. Ela está errada. Sim. Mas ela está certa. Porque é o ponto que está acontecendo na Água de São Pedro. Então a gente precisa melhorar essa lei. Mas a lei não permite. Isso. Mas se a lei permitisse, igual Suzano mudou, Suzano que ela pode pôr o trailinho, colocar ali para trazer o público ali sentar. Não, e olha o tamanho do calçadão que a gente tem. Ela é no centro. E ali, lembra, no passadinho que foi feito ali, virou um comércio, morreu aquela rua. Era um pedacinho de nada. Né, que dá em frente o teatro. Sim. Agora é o espaço Flaviano. Flaviano. Que era incrível ali. Ali ficou incrível ali. Como hoje é lá na... eu sou ruim de nome de rua, tá? Na Manuel Rude. Manuel Rude. Isso. Então lá, a Clóris que fez um trabalho lá, que inclusive foi diretora, maravilhoso. Então, nós precisamos ter pessoas criativas. Isso está perdendo. Agora, uma pessoa, quando investe, ela está infringindo a lei, porque a lei não permite que ela faça isso aqui. Sim. Nós conversamos, pedindo, ela tirou. Mas a lei tem que ser revista. A lei tem que ser revista, é isso que eu estou pedindo. As pessoas querem... criatividade. Que a cidade seja viva. E como que ela faz isso se você proíbe? Exato. Mas a gente... Se você proíbe, você não tem nada de atrativo para o cliente. O mercado, nós estamos batendo agora, eu recebi a Celeste, a secretaria, da secretária de Obras da Celeste, eu tenho uma admiração, até homenageamos ela no nosso evento que teve agora, pelo trabalho que ela realizou junto ao Sesc, do Mesa Brasil. Ela abriu as portas para ajudar o Sesc a levar o Mesa Brasil. Depois é uma história que a gente pode contar com mais detalhes. O Mesa Brasil acho que é um programa mais bonito que o Sesc faz, porque o Mesa Brasil fala o seguinte: enquanto tiver uma pessoa com fome, o Mesa Brasil vai existir. Então ele vai existir para levar a alimentação para essas pessoas, é tudo gratuito. E é um trabalho assim, tira do comércio, tira a responsabilidade técnica do alimento, as nutricionistas do Sesc assumem e entregamos para a caridade, que ela faz um trabalho para alimentar as pessoas que estão, não só isso, também entrego esses alimentos para as pessoas que estão em situação, né, de vulnerabilidade, estão passando por necessidades, né, que foram cadastradas. Então é um trabalho muito bonito que o Sesc faz. E através disso, e conversando com a Celeste, agora voltando ao ponto, eles estão fazendo um trabalho de socialização dessas pessoas que vai entrar no Talentos, juntamente com o Sebrae, que é um projeto que a gente está copiando também de sementes
que a Suzano faz, juntamente com o Sebrae. Por isso que a gente fala, não é copiar, é aprender usar o modelo. e usar o modelo. Não precisa inventar a roda. Você inventar a roda está feita, só fazer ela para rodar. Mas tem que fazer ela rodar. Tem que adaptar para a sua Adaptar realidade e fazer ela rodar. Exato. Graças a Deus, eu tenho uma parceria muito forte com o Sebrae, agradecer muito o Sebrae, porque eles estão fazendo esse trabalho, estão entendendo a necessidade, não adianta ficar dando cursinho só, eles já entenderam isso, que o cursinho é fundamental, mas tem que ter a realidade dos fatos, tem que levar, tem que ser um pouco a mais do curso. Sim. E eles já entenderam isso e estão fazendo. Inclusive, nós estamos abrindo o Sebrae aqui, lá no Sim Comércio, que é um atendimento a pequenos comerciantes, que o Sebrae dá toda a tecnologia para eles começarem a crescer. Ó, até aqui eu cheguei, daqui você precisa de ajuda. Você tem que ser um profissional. Então, hoje você não é mais uma pessoa física, você é uma pessoa jurídica. Você tem que entender o que é físico e o que é jurídico. E o Sebrae faz muito bem isso, e a gente tem que aproveitar. Tem Mas previsão voltando já para esse... Até o final do mês que vem está Legal, aberto. maravilha. Graças a Deus a gente está treinando as meninas já, Bacana. que vão trabalhar nisso. Então, assim, a gente já está fazendo esse trabalho. E voltando a Celeste, ela me convidou agora para fazer parte dessa ação, que eu vou estar com ela. Eu acho importantíssimo, que é trazer esse cenário e fazer essa parte. Que é trazer a parte e mudar a parte social. Né? Como você falou, o centro da cidade é muito seguro. Sim. Por incrível que pareça, Mogi é uma das cidades mais seguras. Eu sou suspeita, porque eu me sinto muito segura em Mogi. Isso, eu também. Eu tive muitas discussões, me falar que eu ficar protegendo, não. Eu falo, porque eu falo de propriedade, porque eu estive com os coronéis. Né? Hoje é o Quintino, um parceiro. O Shen, que chegou agora. Sim. É pena que ele está querendo se aposentar. Eu falei, não aposentar. Segura mais um pouco. É que são tudo tenente-coronel já, né? Já estão querendo Mas virar quando coronel. o Mogi tá ficando bom, o Ari na época, puta parceiro, o coronel Ari, né? Ele, o irmão. E hoje também o Toriel, na prefeitura, com a Guarda Municipal, nós revertemos esse e nós provamos que a cidade era segura. Tinha falhas, mas quando tem falha, você tem que ser avisado. Se eu estou errando, alguém tem que me falar. E quando nós falamos, olha, tá ficando esse horário sem nem proteção da guarda nem da polícia. O que eles criaram? Criaram um conjunto entre eles e começaram a mudar as rondas. Pronto, resolveu o problema. Mas é estratégia. Quando você tem esses dados, essas informações para você tomar a decisão... Planejamento, estratégica, criatividade. Você faz o limão com o limão que você tiver. Faz o limão, suco, o limão que você quiser. Você usa o que você tem. Não precisa ficar inventando. Se não tem, vamos ver alguma coisa que ajude. Então, mudou um pouco a realidade do centro. O que ocorreu grave foi os furtos noturnos. Que são furtos de pessoas que vêm de outras cidades e acaba tendo uma facilidade na comida aqui, comida e bebida. Eu não sou contra a doação, mas eu acho que tinha que ter um regramento para que isso seja ocorrer, para que não ocorra o que ocorreu. Porque assim, tanto ocorra, né, que eu falei, mas tudo bem. Porque assim, você acaba alimentando demais essas pessoas que têm a facilidade de ficar ali. Mas ela não tem uma ação social que possa fazê-la sair dessa situação. Não é só... Então, é legal. Nós tivemos reunião no Conselho. Consegue é feito no Sim Comércio, de 2 em 2 meses. Nós queremos, até eu pedir para a presidente se pode mudar para 1 mês e meio, porque a situação, para que a gente possa levar... Eu não tive participação, porque eu estava num simpósio, mas um diretor meu fez e deu um resultado positivo, porque os roubos que estavam acontecendo de fios, tudo, aonde que é vendido? Tem um receptor. Então vamos trabalhar em cima do receptor. Suzano fez isso e deu certo. Então vamos fazer em Mogi, copiar e colar. E o Xang veio de Suzano. Ele está implantando em Mogi agora. A gente já melhorou bastante. Melhorou essa muito. questão, né? Melhorou bastante, acabou muito. Mas nesse período que veio, até pós-pandemia, então mistura aqueles que estão em situação de rua por necessidade e os que estão em situação por bandidagem. Malandragem, como você acabou de falar. Então eles se misturam com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e acabam utilizando os roubos para comprar drogas. Então, a gente tem que analisar casa a casa. A Celeste é uma parceira muito forte, pop, tudo. Então, nós pedimos. É lógico que muita gente ficou contra nós. Não, você quer que eu não dá comida, vou deixar o cara morrer de fome? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas vamos trabalhar de uma maneira que não adianta ficar dando só comida para ele ali. Tem uma ação depois disso. Que ele vai se acostumar naquela situação e não vai sair daquilo. Vamos trazer um problema. E o Talentos, quando eu conversei com a Celeste, é para trazer essas pessoas.
Para voltar a ter um trabalho digno e voltar a ter dignidade. Não ficar precisando que alguém dê comida para eles na rua, na sarjeta e passando. Então, é isso que a gente tem que inverter. Não adianta ficar batendo aqui no comércio, que é responsável, tirar esses caras, vão pôr na perua com a feira do passado, jogar em outra cidade. Muita gente até acha bonito isso. Não é a realidade. Não é. Você não adianta você varrer a sujeira por baixo do tapete. Vamos pegar, analisar quem são. Pessoas. São gente. Exatamente. Estão ali por quê? Agora, tem gente que tá ali porque é pilantra mesmo. Tá bom, vai ser preso. Mas vai ter a... Vamos fazer lá, vamos fazer a reciclagem dessas pessoas. Sim. Então, se o cara não quer, o cara é vagabundo, e tá cheio. O cara que passou lá, a polícia não tem ações porque nós não temos leis. A polícia tem vontade. Eu vi guarda lá falando, pô, não aguento mais, prendeu. Filha da mãe, o cara dá risada na minha cara. Eu tenho vontade de meter um tiro na boca dele, o guarda falando isso. Pra mim, saco cheio, porque o cara tira sarro, o cara rouba, te humilha, rouba 3, 4 vezes e a justiça solta porque ele não fez nada que não tenha... Como que não? Ele está acabando com a sociedade. Então ele tem que rever. Mas isso é rever leis. E a polícia fica de mão atada. Isso que eu fiquei absurdamente... O cara que nos roubou, ele passou 3 vezes, já roubou 3 casas. E está solto, porque a justiça não permite que ele seja preso. Mas quando a gente pensa em desenvolvimento social... Né, que a gente fala que o objetivo são as pessoas. Então, ela está reabilitada numa situação como essa, ela ter trabalho digno. Ele não pode desistir. Não interessa. Não interessa, a gente tem que dar jeito. Tem que dar jeito. Tem que desenvolver, melhorar, né? Como você falou, como o povo cai nessa situação, que essas pessoas que eles não querem ajudar, querem só dar assento, poderão ser, eles no futuro... Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Sim. Você não sabe o que pode acontecer com a tua vida. Por isso que você tem que pôr na posição que está a pessoa. Independente do que ela é. Quando você começa a ver essa realidade, você muda a realidade futura. E ver a porque cidade seu filho está andando na todo. rua. Uma pessoa dessa drogada, que não teve oportunidade e ninguém ajudou, ela pode estar ali, mas poderia ser você. E seu filho pode estar passando e ela pode querer assaltar, roubar e acabar matando o seu filho. Então, quando você ignora essas pessoas, você... amplia a potencialização dos roubos, porque ela tem que ser ajudada, de qualquer forma. Não sei. Não seja com a saúde, com essa parte de se não tem consciência, que vá por uma coisa, mas tem que ser um trabalho mais digno também. Mas esse tem que ser feito. Tem que ser preso, se o cara não tem... Mas tem que ter leis que permitem. Tem que ter uma resolução. Tem. Seja criativa. A cidade tem que trabalhar junto, né? Às vezes a gente fala assim, a culpa é da polícia. Não, a culpa é da assistência social que não faz. E o que você está fazendo? Mas eu só faço as perguntas, o que você faz? A gente teve com o Gabriel semana passada, falando do nosso projeto, e a gente falou justamente isso. É um projeto que precisa de várias frentes, de várias secretarias, de várias pastas, e a ideia é justamente conectar, porque a gente tem que falar a mesma língua com tudo isso que a gente colocou aqui hoje. Não adianta falar isolado, mesmo né? objetivo. E trabalhar em conjunto, né? Não adianta cada um trabalhar isolado. E que nós pedimos na ação social, com essas pessoas que ajudam essas pessoas em situação de rua, dando alimento, é isso. Não só deu alimento, mas vamos ajudar socialmente, vamos fazer um diagnóstico. Não, a obrigação é dar comida. Eu falei, tá bom. Pergunta quem é essa pessoa. Vamos conversar. Uma conversa vale mais que um alimento. Com certeza. A gente teve uma conversa que eu estava tendo com um rapaz que ele passa toda hora, ele passa no comércio. Eu fiquei até com dó, porque ele fala muito melhor português que eu. Falei, acho que vou ter aula com esse cara. E o cara está em situação de rua. Caramba. O cara está em situação de rua. Você não sabe o que ele passou para fazer isso. Ele tem um conhecimento, ele tem um estudo. Então, por que ele está lá? Ele não quis se abrir, daí ele pediu R$10 que ele queria tomar uma... R$2, desculpa, que ele queria tomar uma pinga, eu acabei dando para ele. Mas o cara, assim, ele deve ter passado por uma situação familiar, você não sabe. Ele não quis se abrir. Mas eu perguntei, mas ele não quis. Mas, assim, é lógico, né, assim, você tem que ter uma coisa. Tem lá os psicólogos que estão visitando, então vamos conversar, fazer. E nisso eu isso vejo... é criatividade, isso é um projeto de vocês. Eu vejo um ponto, assim, que a gente vem de um trabalho com jovens, né? Sim. E muitas coisas a gente consegue prevenir através da educação e de você, da orientação, principalmente, que a gente consegue, hoje, através da economia criativa, falar para os jovens, escuta o que você gosta.
O quer na ILC sua sempre vida? perguntou Exatamente. pro jovem. E se ele responde assim, eu não sei, a gente já teve muito aluno que falou pra gente assim, eu não quero nada. Qualquer coisa que pague... Não é qualquer coisa que pague. Você não vai aguentar trabalhar em qualquer Você coisa. não trabalha com amor? Exatamente. Então, o que você gosta, quais são as suas aptidões, vamos desenvolver essas aptidões, né? E a economia criativa, para esse mundo jovem, para os geeks, para todo mundo que gosta de tecnologia, os artistas... Fala pra mim, tempo atrás você falou assim, não, eu vou ser músico, eu quero... O que seus pais falavam pra... Vai ser vagabundo? Não é? E hoje a Pelo amor de gente Deus. tem como falar pro jovem que ele pode trabalhar com o que ele gosta. Sim. Sendo bom, sendo dedicado, tendo especialização, sabendo sobre o mercado. Você viu? Você Né? não interessa a sua profissão. Não interessa. Interessa a sua qualificação e sua dedicação. Exatamente. Se você entrar na internet, eu não lembro o nome do vídeo, mas mostra a qualificação de um rapaz recolhendo lixo, o trabalho que ele fazia, de um cara carregando gás, de uma pessoa cortando, fazendo sushi man. Ele é a diferença do trabalho dele. Ele que faz a criatividade. Não importa a função que ele está ocupando. Importa que ele tem que fazer essa função, nem que ele não goste, mas tem que fazer com dedicação. Quando nós mudarmos esse pensamento e mudar a dedicação desse clima que você traz diferencial, que é assim, é duro hoje. Todo mundo fala, eu sou até contra isso. Código de Defesa do Consumidor. Por que defesa? Código do consumidor. Eu não preciso de ninguém me defender de mim. Eu quero que o meu cliente não se defenda de mim, mas eu tenho que ter o Código de Consumidor. Sim. Tem os direitos do consumidor, tem os direitos do fornecedor. Isso atrai essa diferença. Então, o funcionário também, como você disse, ele já vai com essa cabeça, porque isso é passado para ele já, que nós, empresários, viemos para sugar ele e aprender. Como nós mudarmos que nós precisamos tanto dele, como ele precisa de nós. É uma cadeia. Cadeia que vai se transformar. Né? Isso já mudou muito, porque não existe mais empresas que aguentem se não tem parcerias. E nem resultado financeiro, é parcerias. Sim. E nós mudamos isso no Sim Comércio e estamos com um saldo muito positivo. E eu provo para vocês que isso vale e funciona. Quando eu falo com o nosso representado, qualquer comerciante que me procura, eu provo para ele. Parceria é até melhor. Porque o resultado é muito mais positivo. E o seu funcionário tem que ser parceiro, como o patrão tem que ser parceiro do seu funcionário. Então, o empresário, ele tem que fazer isso, o trabalho conjunto. Tem que ser uma troca justa. Troca né? justa. Você acabou de falar, não existe parcerias que não sejam justas, porque não funciona. Não existe mais a lei de Gerson. Quem utiliza a lei de Gerson hoje tem vantagem em tudo, não tem vantagem nenhuma. Eles estão ficando para trás. Fica. Você vê que as grandes empresas hoje, elas mudaram o raciocínio, mudaram e valorizam o seu servidor. E, pelo contrário, o servidor valoriza a sua empresa, porque é ela que dá o pão. Quando eles mudarem a conversa e mudarem o raciocínio de cima para baixo, acabou o problema. Só que isso é cultural. É cultural. E não é de cima, desculpa, eu ia inverter, de baixo para cima. A cultura vem de baixo para cima. Como vocês estão, criatividade, levar a cultura, levar esclarecimento, para que esses jovens entendam isso. Quando ele está numa empresa, ele faz entra parte com outra dela. cabeça, Ele não é escravo dela. Ele faz parte. Ela só existe porque ele está lá. Hoje a gente tem um dado muito triste, assim, Sim. de falar, mas que é algo que a gente Não, tem que falar, saber tem que para saber. poder modificar. 75% das pessoas não gostam do que faz. Sim. Porque acaba sendo obrigado a fazer porque ele precisa sobreviver. Sobrevivência. Mas Só que, como eu falei, são as aptidões, nem tudo né? que você gosta, nem tudo que você fazer na vida você vai gostar. Não, mesmo quando você faz o que você gosta, você Você tem tem que- os horários, Não, é- você tem as, de problemas as pra resolver. regras, É. você tem as burocracias. Mas se tem- você aceitou, Você vai fazer. É um Mas acordo, fazer. né? É um acordo. Quando existem os acordos, acabou. né? Eu não gosto, Mas eu preciso. Então Mas eu vamos lá, preciso. tô fazendo um Então acordo eu tenho vou que fazer. Bem feito. bem feito, porque é isso que está me sustentando. Minha família, é isso que está dando comida para mim, para minha família. Se você não gosta, faça disso provisório e busque Melhore outra sua coisa. vida para Exatamente. trocar e buscar o que você gosta. Exatamente. Se eu quero ser músico, vou estudar. Eu tenho um funcionário que ele trabalha no Sim Comércio, ele sai do Sim Comércio e vai correr para uma escola de música.
graças a Deus, tomara que ele sai de lá e se torne o melhor músico que tenha. E eu quero ir no show dele. Sim, e vem outro, e Vem vai outro, ter aquela... vai crescer. É um mercado constante, vai mudar. Mas você tem que procurar. Agora, você tá ali naquele momento, você tem que fazer, independente se você gosta ou não, mas tem que fazer direito e fazer com amor. Quando a gente mudar esse conceito, mas isso começa da base, você tem que aprender. Da base. Na minha época, eu brinco assim até hoje, mas é uma inspiração que eu levo para minha filha. Meu pai começou do zero. Ele foi carregador de Mercadão. É mérito dele. Depois ele trabalhou de vendedor na Casa Bahia, montou seu negócio próprio, cresceu e teve assim. E na época todo mundo falava que era ruim. Mas por isso que ele falou, dedicou, fez, cumpriu. Não importa o que está acontecendo. Ele tem que ver o cenário de frente, não de cima. Não deve ficar chorando que está calor. Eu vou me refrescar. Até brinquei hoje com um amigo meu, ele falou, não tá calor? Se vira. Trabalhe. Você vai passar o calor do mesmo jeito, se você ficar parado ou trabalhando. Não tem como parar. Eu brinco, você tá. Não faça isso. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Você está hoje com necessidade, se vira como você pode. Amanhã você melhorou, aí você busca a finalidade que você quer. Que aí você consegue fazer o melhor de você no que você tem que ser feito. Pronto. É simples. Só que a gente tem que ter coincidência. Quando eu estava só rapidinho no meu pai, ele fez assim, e quando eu tinha 13 para 14 anos, trabalho escravo. Eu ia entrar com ação contra ele. Olha. Brincando. 13, 14 anos, ele falou, você vai ter... Hoje eu tenho condições de dar roupa e escola. Você quer dinheiro? Vai trabalhar. É isso que a gente tem que aprender. Exatamente. Ele tem que saber valorizar o dinheiro. Quando o dinheiro é de graça, não existe almoço grátis. Então, quando é de graça, você acaba se tornando assim. Então, a gente fala que, uma pegada assim, é até chato falar, mas é uma coisa verdadeira. O melhor sistema é o socialismo. Só que tem um probleminha grave o socialismo, o ser humano. Que aí você não quer. Mas é porque o trabalho, ele tem que existir porque ele é que desenvolve o ser humano. Sim, mas assim, o trabalho assim, eu estou falando de socialismo no ponto não, sentido mas no de socialismo essência. também se Não, mas de essência, então, mas você trabalha, mas assim, quando você acaba, assim, quando tem, eu estava comentando agora desse ponto, né? O cara começa, os dois, eu trabalho demais, o outro do meu lado não faz nada. Ele ganha a mesma coisa que eu. Eu também não vou fazer. Vamos matar. Aí você retorna. Eu acho que tem que ter um diferencial para que ele se destaca. Mas quem se destaca, aí que é a diferença. Quem se destaca tem que ajudar aquele que não faz. Então, você quer ganhar o mesmo que eu? Me acompanha. Anda junto comigo. Aprenda. Porque também tem esse detalhe. Por isso que eu falo, vira exemplo. Mas você não pode esquecer, como nós falamos, aquele que não tem condições. Ele sabe que ele tem um problema? Ele não tem a aptidão que você tenha. De repente nós temos uma aptidão um pouco ter mais melhor empatia com quem está do lado, né? Você tem que entender que essas pessoas também não estão ali porque elas ou não têm a mesma capacitação. E não descobriram, às vezes não está no lugar certo. Isso. Então você não pode deixar, como diz, não deixa seu amigo para trás. Não deixa pessoas para trás. Pessoas, né? Cada um tem um perfil diferente do outro. E você melhora. Então, se você tem uma condições de ganhar muito mais, que ganhe, que fique milionário. Mas não esqueça o seu próximo, é simples. Certeza. Então não precisa ficar penalizando, cobrando, só porque o cara tem mais ou o outro tem menos. Ajude. Ensina ele a trabalhar. Ensina ele a fazer. Dá a sua vivência para ele, que você conquistou. É simples. Então, assim, a gente tem que mudar o raciocínio de baixo, igual meu pai falou. Eu uso até hoje. Na época era pé da vida com ele, né? Eu queria matar ele. Meus amigos estão empinando para pagar eu trabalhando. Mas é opção minha também. Se você quiser, pode empinar. Só que não vai ter dinheiro. Eu queria dinheiro. Claro. A cara dele. Simples. É opção de vida. Mas é importante. Você cria um senso de responsabilidade, já que é necessário para a vida, né? Então, por isso que eu falo assim, qualificação é ter exemplos. Então, quando você tem exemplos bons, você tem exemplos bons. E quando vocês me procuraram com esse tema, eu vi tudo que eu precisava ter para que a gente possa ter um resultado muito melhor. E não adianta a gente fazer a mesmice. Você vê que está dando certo, você tem que mudar. Exato. Está errado alguma coisa, está errado. Se você bater na mesma tecla, assim, eu falo, o melhor empresário é aquele que já fechou, faliu, quebrou, porque ele já passou para a dificuldade daqui para... Agora, se ele fizer de novo é porque é burro. Simples. Objetivo. Né? Então, mas a gente tem dados do Sebrae mesmo, que são 4 falências por empresário. Por empresário, para ser um bom empresário. A vivência
é tudo. Uhum. Eu mesmo já quebrei 2 vezes. Falta mais 2, não, pelo amor de Deus. Não, Já chega. Aprendeu o suficiente. Não já. quero essa Ótimo, estatística de você, mas já não. aprendi com 2. Mas ela existe. E assim, não é um fator, não é porque o empresário é ruim, o empresário é bom ou não. Não. É a sorte de momento, o momento que ele está empreendendo. Maturidade. E a maturidade. Maturidade, De repente exatamente. ele arriscou um pouco demais. Eu gosto muito de arriscar. Então, eu paguei o preço porque eu quis crescer demais. Pronto. Assumi meu erro, mudei. Hoje eu falei, pô, põe o pé no chão, eu quero viver assim. Então, mudei meu ponto E de hoje a vista. gente tem muita informação e orientação Muito mais disponível, fácil. né? É, Antes porque- de você quebrar sem ter conhecimento. Cimento, a primeira vez, se eu tivesse feito o curso que eu fiz de empreendedor, antes de fazer, porque a gente vai, eu fiz só administração de empresa, né? E eu aprendi mais na prática que na escola. Então, a gente muda a coisa. Eu fiz processamento de dados, que me levou Sim. a um pouco de processar antes de agir, né? Como você falou, planejar. E planejar é como que você vai realizar aquele resultado para ser o resultado que você precisa ter. Então, se você fazer uma equação, você tem que chegar no ponto para chegar ao seu objetivo. Isso melhorou. Mas, assim, enquanto você não cuidar do planejamento seu, não adianta você ter uma empresa. Exatamente. Você tem que controlar você. Aí fazer seu perfil. Peraí, eu sou o melhor empresário ou sou o melhor funcionário? Tem isso O também. talentos é isso que eu pedi para o Tem Sebrae, tá? isso também. Eu sou o melhor funcionário? Não sei. E você não deixa de ser empreendedor. A gente Não fala, deixa. o empreendedor, ele pode empreender Para si próprio? como dono do CNPJ, mas ele pode empreender no CNPJ Sim. dos outros também. Sim, claro. E aí eu vou Aí colocar, entra aqui. eu vou Quem tá colocar aí? aqui que a Janaína Ferreira tá com a gente aqui lindeza. falando, acompanhando, um beijo para ela. E a última colocação dela é assim: como a economia criativa ajudaria a desenvolver a equipe interna de uma empresa? Exatamente isso que você acabou de falar, né? Você tá me perguntando isso? É sério? Ah, vá. Eu acho que foi uma provocação Ela pra é gente jogar na ridícula. roda aqui. É pro Walter Lee, né, que você quer. Tá bom. Eu vamos falo lá. para ela, empreendedorismo não é só do dono da empresa. É dos Exatamente. funcionários. É perfil. E quando eu batia conversando com ela, que eu queria dar o curso de empreendedorismo para os funcionários, os caras falaram, você tá louco? Eu falei, não tô louco, Quer que ele não. vire meu concorrente, Imagina. né? Eu quero. Eu quero. Se ele for melhor que eu, que ele vá assim, E se ele empreender. ficar, ele vai... Azar o meu que não correr atrás. E se ele ficar na empresa, ele vai ter outra cabeça, Outra ele cabeça, vai ser... ele vai entender as Exatamente. dificuldades que eu Exatamente. passo. Muito. Como que eu tenho que pagar a minha conta no final do mês? Qual o salário dele? Se eu vou ter dinheiro para juntar os FGTS, pagar os DARFs da vida? Quinto dia útil? É fácil falar empreendedor é fácil, o dinheiro na mão dele ele paga, mas na hora de fazer a conta, você acaba pagando tudo, não sobra nem pro cara que trabalhou tanto, que é o próprio, que arriscou, que é o empresário. Quantas vezes eu pagava meu funcionário, não tinha dinheiro, minha mulher ligava e falava, estoura a conta, depois a gente vê. Não, e com essas dificuldades, Corre atrás. essas dificuldades atuais de comércio, se você tem um funcionário criativo pensando Que fora da entende os caixa seus dentro do problemas. seu negócio, o cara te ajuda a não quebrar, a se Exatamente. desenvolver. Sim, eu tive na minha empresa e no Sim Comércio 2 pessoas que fez diferença. Um foi um funcionário meu, eu falei, você é burro. O cara falou pra mim, meu funcionário chegou pra mim e falou, você é burro? Por que você não faz assim? Eu olhei e falei, desculpa, quase que eu falei uma besteira aqui, mas eu falei, como eu sou burro mesmo. Ele me ensinou a mudar o procedimento que eu estava tendo e economizei. O que eu fiz? Dei uma bonificação para ele. Pô, o cara me fez economizar. Eu não estava enxergando. Porque não é que você é burro. Quando Você você tá- faz um você tá fechado no procedimento, problema. você fica fechado. Aham. Uma pessoa de fora Tem outro te olhar. Teve uma funcionária no Sim Comércio, que é uma menina, que ela trabalhou na Jusesp. Ela chegou. E a gente estava perdendo processos, porque saiu via rápido, é de graça pela prefeitura, e nós fazíamos isso, e a Jusesp exige que nós cobramos. Mas a prefeitura, como é um servidor público, ela pode pôr o servidor público ele não cobrar. Opção da prefeitura, como é feito até hoje. Ela falou, mas espera aí, todo mundo sabe fazer o processo? Não. E o cara acabava indo fazer o de graça e dava restrição, tinha que refazer tudo e atrapalhava, demorava para sair. Ela, por que a gente não faz o via rápido? Eu falei, o que é isso? A gente faz o processo, cobra um valor mínimo e ajudamos a pessoa a fazer o via rápido. Eu sou dessas que paga por isso, Então, porque, pelo hoje amor de Deus. é o segundo faturamento desse departamento, porque já está mudando, então está sendo digitalização, hoje mudou muito o processo. Mas o conhecimento vale dinheiro. Eles foram treinados para isso. Então, nós temos que Conhecimento pensar é produto. isso aqui. Ela foi acima do que era necessário.
E quando é assim, o que nós fizemos? Perdendo, que eu perdi, que ela virou advogado, uma excelente advogada. Parabéns para ela. E quero perder. Mas o processo Quanto mais eu perder, mais contente eu fico. Lógico. É lógico que a gente vai ficar triste no ponto que ela vai sair dali da instituição, que ela ajudou tanto. Mas eu fico feliz porque ela cresceu. Cada funcionário que vai melhorar, eu fico muito feliz. Ótimo. Com certeza. Bom, 1 hora se passou, já Rápido, estamos... Rápido. Olha. Ficaria mais horas aqui nesse papo. Muito bom. Walter Lee, obrigado. Eu que agradeço. Não só por estar aqui hoje, mas por acolher esse nosso projeto, acolher o Instituto dentro do Sim Comércio e que seja o início de uma parceria de um longo trabalho pela frente. Eu tenho que mais agradecer. Vocês vão ser uma ferramenta muito maior para nós do que nós seremos para vocês. Eu acho o ponto quando você me passou tudo que vocês iam fazer, né? Eu vi a qualificação do produto que vocês vão entregar e o que vai ser tão benéfico para a sociedade e para a cidade. Exatamente. E não só para a cidade. Isso para o futuro, para o mundo inteiro, porque quando a gente consegue mudar a realidade, não importa de onde, é possível você mudar a qualificação não só daqui, mas do mundo, do né? mundo. A gente fala que a gente impacta o mundo através daqui, a partir daqui, né? Isso. Que a gente... E parabéns, onda. parabéns. obrigado. Mas... E agradeço. Para, nossa, Eu a gente agradeço. vai ficar, Agora, a gente vai eu que tenho ficar. que agradecer a confiança de vocês procurarem o Sim Comércio para ser o parceiro. É inverter, eu vou inverter. Não, é porque a Não, gente mas- acredita que todo mundo tem o seu papel e que é só juntando que dá certo para fazer. Não adianta a gente querer os louros e é aquela coisa de a gente vai mais rápido, mas não faz... Não vai sozinho, a gente não Não, vai a lugar Não, nenhum. e a gente Hoje. faz melhor quando a gente vai todo mundo E a junto. gente tem toda a potencialidade para que cada um passe o seu conhecimento e o seu tempo. Cada um É tem uma isso. especificação, cada Com um tem certeza. uma qualidade, um case de sucesso. Se a gente consegue juntar todos, a gente acontece fazer isso. Mudar a realidade. É só assim. Exato. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Delícia de papo, né? Poxa. Obrigado. Eu agradeço. Semana que vem tem mais e para continuar nesse papo aqui, nesse segmento aí da economia criativa, Tô orgulhosa desse... A gente A não gente deixa tá com cair tudo, hein? a semana qualidade. que vem a gente vai receber a secretária de Cultura de Mogi das Cruzes, Claudinelli. Então imagina que o papo vai ser sensacional também. É outro player do nosso... Tão importante Da nossa quanto, cidade. né? Exatamente. Cultura é fundamental. Com certeza. Sem cultura a gente não tem nada. Não. E é isso, mãos à obra que o trabalho tá só começando. Bora. Gente, obrigado. Semana Obrigado. que vem tem mais. Tchau.